Ela veio ao mundo como Antonieta, nascida no primeiro ano do século XX em Florianópolis. Sua mãe foi a lavadeira Catarina de Barros, mulher ex-escravizada. Apenas 13 anos antes, a abolição havia sido promulgada. Ela e seus 3 irmãos cresceram vendo sua mãe trabalhar na casa da família de Nereu Ramos, que viria a assumir a presidência da República décadas depois. Viu também sua mãe transformar sua própria casa em uma pensão para estudantes, e essa convivência ajudou Antonieta a se alfabetizar. Mas quem foi Antonieta? O que fez Antonieta? Porque poucos sabemos sobre Antonieta. Antonieta de Barros está entre as 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil. Única negra, se tornou deputada estadual por Santa Catarina em 1934, 2 anos depois do voto feminino ser permitido no país. E numa época fortemente preconceituosa quanto à classe, cor e gênero. Professora de português e literatura, defendia a educação para todos como uma arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão. Sua luta pela educação também fez com que virasse cronista, veiculando suas ideias ligadas ao ensino, à valorização da cultura negra, contra o preconceito racial e a emancipação feminina. Não é de hoje que a história de Antonieta de Barros inspira movimentos negros e de mulheres no país. O analfabetismo em Santa Catarina em 1922 era de 65%. Foi aí, numa sociedade conservadora, numa terra de oligarquias, que Antonieta, mulher negra, foi professora de centenas de jovens da elite branca. A presença negra não é lembrada, embora no século XIX, 20% da população de Desterro, antiga Florianópolis, tenha sido negra. E dessa forma, durante décadas, a memória sobre Antonieta de Barros foi apagada. Mesmo a abolição não fora movida apenas pelo espírito humanitário. Havia ali a triste esperança no branqueamento da população, que ansiava pela modernidade econômica. Jornais da época, em Desterro, estampavam produtos de beleza para branquear, abrandar e refrescar a pele. Durante a chegada dos primeiros açorianos, alemães e italianos, o que se via nas ruas eram centenas de negros trabalhando como estivadores. A realidade gritava por Antonieta, que de 1929 a 1951 defendeu suas ideias escrevendo em 8 jornais sob diversos pseudônimos. Isso não a impediu de ouvir diversas vezes que a sua incansável defesa pela educação, especialmente para mulheres e negros, era intriga barata de senzala. Então, por que pouco sabemos sobre Antonieta? Memória e história nem sempre são uma lógica que a gente possa fazer deduções, uma linha contínua de progresso. Isso é interessante. De onde você imagina que viria a primeira mulher negra a ter um mandato eletivo no Brasil? Certamente você pensaria em Salvador, né, cidade com maior contingente populacional negro no mundo, perdendo apenas de Lagos, a capital da Nigéria. Você nunca imaginaria que isso acontecesse nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, que tiveram ali uma reforma agrária, em princípio estatal, mas associado ao embranquecimento da população trabalhadora, a imigração. Mas, no entanto, é justamente de Santa Catarina, que o estado de Santa Catarina, que elege a primeira negra deputada no país em 1934, pouco mais de 40 anos
após o fim da escravidão do Brasil, com a Lei Áurea. Bom, o Paul Ricoeur, ele é um estudioso francês, ele nos diz exatamente isso, uma coisa importante, que a memória e o esquecimento travam uma batalha. É uma luta constante entre memória e esquecimento. Antonieta de Barros permaneceu até 2012 como a única pessoa negra a assumir um mandato no parlamento catarinense. Essa lembrança apagada do passado brasileiro, felizmente vai tomando seu lugar em um processo de reconstrução da história brasileira, da participação feminina e da presença negra na política. O esquecimento é uma ferramenta política de extinção representativa de grupos e pessoas. É preciso apoiar o resgate de vozes até então não ouvidas, mas que sempre estiveram lá, com suas demandas, suas lutas, suas expectativas, prontas para narrarem suas próprias histórias. Para que não sejamos esquecidos, não esqueçamos jamais quem foi Antonieta de Barros.